Bom, então abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6, no versículo de número 9. Então, lição número 5, o conteúdo está na lição número 5, parte do conteúdo, né? Que a gente não vai ficar só nele. Eu também diria a vocês que esse ensino ele é profundamente esperançoso e libertador para nós. Versículo 9 nos diz assim, capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse selo, esse quinto selo, ele nos fala a respeito de quem? É muito claro o texto. Ele está falando sobre aqueles que foram martirizados por conta da fé. Aqueles que não abandonaram a fé, foram perseguidos e se entregaram de corpo e alma integralmente, ao Senhor, ao ponto de perderem a própria vida. Então, é um tipo de morte, de martírio, que foi oriundo da pregação do Evangelho, da fidelidade a Deus. Pessoas que foram fiéis até o final. É o que o texto está nos dizendo aqui. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui eles têm um clamor, eles fazem um clamor, o que mostra para nós que eles estavam o quê? Por mais que a linguagem seja uma linguagem simbólica, que eles estavam conscientes, Que eles estavam conscientes. E eles fazem um tipo de questionamento, vamos dizer assim, que é o mesmo questionamento que eu faço, que você faz, Por que Deus permite que a maldade se perpetue, demore tanto a ser punida? Por que as coisas ruins continuam acontecendo? Por que os servos de Deus sofrem tanto? São questões que nós nos indagamos, é o que o texto está dizendo para nós aqui. E aí, gente, no versículo de número 11, ele vai dizer assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Repare que o texto, observe que o texto, eu gosto de falar reparar, porque é uma palavra que minha mãe usava bastante, reparar. Então toda hora fala, repare, Observe. Observe uma coisa, o texto está dizendo para nós que eles receberam uma vestidura branca. É fácil interpretar, não é fácil interpretar? Ou não? O que será acha? Pureza, santidade, não é isso? Vestidura branca. Mas o que é interessante observar no texto é que o texto diz que essa vestidura branca não era própria deles, foi dada a eles. Ou seja, porque na verdade a santidade que nós temos, em primeiro lugar, ela nos é o quê? Oferecida por Deus, é Deus quem gera em nós santidade. Entendeu? Então não foi por esforço próprio, porque subiu a escadaria da penha, de joelhos, não é porque fez uma doação muito elevada para algum orfanato, não, nada disso. Eles receberam vestiduras brancas, é Deus quem nos dá santidade, é Deus que nos abençoa dessa forma. E lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Sabe o que o texto está dizendo para a gente? Que outras pessoas ainda morreriam por amor à fé em Cristo. Muitas pessoas morreriam por sustentar ainda a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo. Então, enquanto não se completasse esse número, porque tudo o que acontece está dentro do plano eterno de Deus. Deus preparou todas as coisas, e no tempo e no espaço elas vão acontecendo progressivamente dentro daquilo que Ele estabeleceu, daquilo que Ele planejou. Irmã?
Aham. Não. Sofrendo, exato. Entendo. O que acontece é o seguinte, o Apocalipse, esse é o problema de algumas linhas teológicas, foi o que eu até falei para o jovem aqui, existem algumas linhas teológicas que elas querem interpretar todos os detalhes, elas querem interpretar em minúcias. E aí o que acontece? Eles acabam se perdendo e não compreendendo o todo. O todo é muito importante. Aquilo que nos é seguro compreender pelo Apocalipse já é suficiente para que a gente tenha paz e tranquilidade, compreendeu? Então, alguns me perguntam assim às vezes, mas pastor, como será essa vinda do Senhor que todo olho verá? Como assim? Alguém aqui vai ver, mas alguém lá no Japão vai ver também? Meus irmãos, aí um falou assim, eu tenho a resposta, deve ser pela internet. Aí eu falei, olha, eu não vou entrar nesse mérito, qual será o meio, qual será a forma, mas o que para mim é importante é que a Bíblia diz que todo olho o verá, não é? É isso que eu quero abrigar no meu coração, na minha memória, na minha lembrança. Então, se eu conseguir ter essa imagem clara, objetiva do Apocalipse, eu vou entender completamente o sentido da mensagem, entendeu? Eu não quero chegar ao ponto, né, de falar igual uma irmã aqui da igreja, que já falei com vocês, ela disse assim, pastor, agora perdeu a graça, o Apocalipse não está mais me causando arrepio nem medo. Eu falei, gente, mas não foi escrito com essa intenção de trazer medo nem arrepio em ninguém, né? Muito pelo contrário, foi trazer esperança, segurança do crente. Esse é o grande intento de Deus. Agora, quando se abre o sexto selo, o juízo final, que uma boa parte dos estudiosos, né, eles entendem que no capítulo de número 6, versículo 12 em diante, nós temos a narrativa do juízo final, entendeu? Então, muito legal isso aqui, a gente entender, saber as divisões, do que está se tratando, porque, olha, eu vi um comentarista dizendo o seguinte, que se a interpretação pré-milenista, pré-tribulacionista estivesse correta, nós teríamos 6 voltas de Jesus, 6 juízos finais, entendeu? Então, coisas absurdas. Então, para esse autor, como para mim também, a melhor maneira de se entender isso é dentro do paralelismo bíblico mesmo, né? Visões, sessões, 7 sessões, contando a mesma história e progredindo um pouco mais. Diz assim o versículo de número 12, Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Aqui é interessante da gente frisar o seguinte, ele está falando que a volta do Senhor, ela será marcada por efeitos cósmicos. Várias coisas acontecerão no cosmos. Por quê? Haverá um novo céu e uma nova terra. Eles serão inaugurados também. Haverá mudanças no planeta, né? Tudo isso há de acontecer. Por isso que a linguagem é essa. E ele fala mais, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. A ideia é que nesse período não haverá mais distinção entre céu e terra, compreendeu? Vai ser uma nova criação e não haverá mais essa separação. É como se um tapete estivesse sendo recolhido, um pergaminho sendo recolhido. Não haverá mais esse tipo de coisa. É o que ele está dizendo para nós. E aí o texto fala, no versículo seguinte, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Versículo 15,
os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Veja só que vai ser um dia tão horripilante para as pessoas sem Deus, que elas vão tentar fugir, elas vão preferir a morte, elas vão querer escapar. Só que ninguém consegue escapar da ira de Deus. Esse mesmo Deus, que é tão amoroso, e nós sabemos disso, ele também, quando se ira, ninguém consegue escapar dele, né? E aí o texto diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos, o quê? Olha na sua Bíblia. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Então, entenda uma coisa aqui. O texto está dizendo que aqueles que foram perversos, que foram maus, que não eram de Deus, essas pessoas que fizeram grandes maldades no mundo também, né? Hitler e outros mais aí, homens muito ruins, essas pessoas todas, elas procurarão fugir. Todo aquele sem Deus vai procurar fugir daquele momento, daquele dia, só que não conseguirão escapar da ira do Cordeiro. Por isso a gente tem que entender que a porta da graça ainda está aberta. Esse é o momento para que as pessoas se convertam, recebam a Cristo no coração, tenham suas vidas mudadas e transformadas e aguardem a volta do Senhor com expectativa. Compreendeu? Então, esse deve ser o entendimento. Mas, pois não, irmã, pode falar. Não estão nesse sentido ainda não, porque eles passarão pelo juízo final e eles enfrentarão o inferno que arde com fogo e enxofre, entendeu? Esse ainda vai chegar. Eles já estão distanciados da presença de Deus, da mesma forma que quando nós falecemos, um crente morre, o que acontece? Ele já está imediatamente com Deus, mas ele ainda não está nesse estado final, que é justamente quando vier o novo céu e a nova terra. Quando o Senhor voltar, Ele vai inaugurar o novo céu e a nova terra. Isso é interessante porque muitos de nós foi criado com a ideia, já falei isso aqui, a ideia de um céu ocioso, onde nós ficaremos batendo asas e dando glória, glória, glória por toda a eternidade. Já falei isso aqui para vocês. Quando, na verdade, o céu é um lugar intermediário até a chegada do novo céu e da nova terra. Compreende? O nosso grande desejo é chegar a esse novo céu, essa nova terra, não é? Porque quando isso ocorrer, a nossa vida vai ser completamente diferente. Se nós temos hoje algum prazer, se nós hoje temos alguma felicidade, algum contentamento, e nós temos, né? Prazeres que nós temos, por exemplo, uma bênção que nosso filho recebe, uma aprovação, um concurso público, um netinho que nasce, como nasceu o Miguel para você, o Miguel também para ele aqui, né? Os dois têm netinhos com esse nome, né? Isso tudo é maravilhoso, é muito bom, traz muita felicidade ao nosso coração, mas ainda não se compara à alegria que nos aguarda, o prazer que nos aguarda. É algo que não dá para reproduzir em palavras, entendeu? Por isso, nós deveríamos querer muito, de todo o coração, que os nossos queridos se reconciliassem com Deus, que os nossos queridos que ainda não são de Cristo, que eles passassem a ser de Cristo também, não com um sentimento de proselitismo, meramente para eles passarem para a nossa fé, para a nossa religião, não, para que eles possam ser também de Jesus, terem a vida mudada, transformada, nova perspectiva de vida, né? E também quando chegar o momento glorioso do novo céu e da nova terra, a gente poder viver junto com eles também essa nova realidade que nos aguarda, né? É o que a Bíblia diz para nós. Sim. 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 Ressuscita para o novo céu, para a nova terra. O novo cosmos.
É bom? Ah, com certeza. Não. Irmã, é alegria e prazer, imediatos. Fala, irmã. Peraí, quem é o próximo? Não, peraí, vamos terminar com ela. Não se casam nem se dão em casamento. Nada. Esse momento, olha só, nesse momento, sabe o que vai acontecer? Esses sentimentos de tristeza por uma perda, por alguma coisa que aconteceu, eles não existirão mais entre nós. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Todas essas coisas já passaram. Compreendeu? Agora nós nos quando da ressurreição, nós teremos um novo corpo composto por elementos desse corpo que um dia vai ganhar a terra e elementos novos da nova criação, compreendeu? Da nova criação. Então, agora nós não seremos, respondendo a senhora ainda, nós não seremos menos inteligentes do que somos hoje. Compreendeu? Nós estaremos num estado de perfeição. Então, por exemplo, quem perdeu a visão por alguma doença, de repente, vai poder enxergar. Quem, por exemplo, como Beethoven, né, que não perdeu a audição, ele vai poder o quê? Ouvir outra vez. Vai ser um ser humano pleno, né? Não terá mais nenhuma limitação. O diabético não vai ser diabético lá, o cardíaco não vai ser cardíaco lá. Essas coisas não existirão mais. Será uma nova realidade, entendeu? Quem é o próximo? Maurício. Sim. A ideia do purgatório, presbítero, ela é uma ideia que contraria a teologia bíblica, a teologia sistemática, reformada. Por quê? Ela se baseia o quê? Você se purgando, né? E a nossa ideia bíblica é que a gente não pode fazer nada, acrescentar nada no processo salvífico, né? Oi? Exatamente, querem dar o jeitinho. É igual a teoria da teologia pré-tribulacionista. Eles dizem que vai ter uma repescagem, né? Coisas assim absurdas, né? Que surgem, e a gente sabe muito bem que Hebreus 9:27 nos diz, né? Que está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, né? Então não há essa história de repescagem. Bom, agora quem faltou foi ela que faltou. É uma pergunta ecológica, né? Essa pergunta é uma pergunta ecológica. Então, tipo assim, existem questões que a gente são difíceis da gente ficar especulando, entendeu? Então, até o ponto em que a Bíblia nos dá segurança para irmos, a gente vai, né? Agora, tem textos que a gente não consegue ir além, né? Então, é melhor a gente se silenciar do que tentar também especular demais, né? Eu acho que é uma atitude de sabedoria também, né? E aí... ele sabe o sentido disso, né? E aí, o que acontece? Sim, pois não.
Sim, Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante. Tudo que está incontido na terra, ela está realmente sentindo todas essas situações de pecado. E há uma transformação. Sim, sim, é isso mesmo. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículos 18 em diante, nós lemos a respeito da da restauração de todas as coisas, né? Deus está restaurando o homem, trazendo o homem completamente a si, e também a própria natureza também, ela também vai ser restaurada. E isso é muito interessante dizer, porque existem pessoas que pensam que a natureza ela vai ser completamente destruída, o planeta vai ser destruído todo, tudo vai acabar. A ideia que as pessoas têm é essa, quando na verdade a Bíblia fala de restauração. Se Deus destruísse completamente, era como se ele dissesse: eu perdi, Satanás venceu. Compreendeu? Por que Deus não destrói o homem, né? Tem pessoas que pensam: por que ele não destrói tudo, faz tudo outra vez, né? Gente, ele estaria dizendo: olha, a criação que eu fiz, que eu disse que era muito boa, ela não é tão boa assim não, porque eu tenho que destruir. Vou ter que destruir? Não. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, e isso deve ser um motivo de segurança para nós. Aí no versículo seguinte diz, versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles. Veja que a ira é deles, não é nossa. Por quê? O texto que eu preguei hoje diz o quê? Que nós não fomos destinados para a ira. Entendeu? Então a ira é dos maus, dos perdidos, é para os perdidos, é para os maus. Nós não fomos destinados para a ira, né? Enquanto o ímpio recebe a justiça de Deus e por isso ele vai ser punido, nós que recebemos a Cristo no coração, nós na verdade recebemos a sua misericórdia. Entendeu? Então, em lugar da justiça, nós recebemos a sua misericórdia. Ele foi misericordioso conosco, porque senão nós teríamos o mesmo destino dos demais, né? Mas a Bíblia fala, como nós pregamos hoje de manhã, que antes dos tempos eternos, Ele nos escolheu para Ele, entendeu? Então, é por isso que eu digo aos irmãos que essa segurança, ela é maravilhosa. Saber que aconteça o que vier a acontecer, nós somos dele e não nos perderemos. Meu Pai, é coisa extraordinária, né? Versículo 1 do capítulo 7. Aqui no capítulo 7, vai falar sobre os 144 mil selados. Isso aqui é muito interessante. A explicação e a interpretação, ela é simples, ela não é fantasiosa. E por conta disso, a gente consegue ter uma fundamentação segura daquilo em que nós cremos, tá? Então diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Toda essa linguagem é uma linguagem simbólica, né? E aí o texto fala: conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, mas nem sobre a árvore, ou melhor, nem sobre árvore alguma. O que isso quer dizer, irmãos? Que toda destruição que por acaso venha acontecer ou ocorra, ela está dentro da soberania divina. Tudo está dentro do controle de Deus. A linguagem é simbólica, mas diz que 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, segurando, sustentando, impedindo, né, que a própria natureza viva essa realidade. Por quê? Porque não chegou ainda o momento autorizado por Deus. Isso quer dizer para nós, sabe o quê? Que até mesmo as catástrofes, até mesmo tudo que ocorre no planeta, não ocorre fora do domínio, do controle de Deus, compreendeu? Então, tudo obedece ao seu mandar, tudo cumpre o seu querer, e isso deve ser motivo de tranquilidade e fé e paz para nós. Tudo está no controle de Deus. Não significa dizer, é óbvio, que nós agiremos de maneira irresponsável. Por exemplo, vamos destruir os rios.
né? Vamos prejudicar as águas, vamos jogar lixo na rua. Não, claro que não, ninguém vai fazer uma coisa como essa, né? Mas nós sabemos que apesar de toda ação maligna que o homem acaba cometendo, de destruir a natureza, ainda assim Deus está no controle, nada foge ao controle dele, entendeu? Tudo está dentro do plano eterno, mas de uma maneira que não faça de mim nem de você pessoas passivas. Porque, por exemplo, a teologia pré-milenista, pré-tribulacionista, sabe qual é a ideia deles? Eles falam assim, não, o mundo está de mal a pior mesmo. Então, deixa piorar, não tem outro jeito, mal a pior. Só que não é a maneira do cristão pensar. Por mais que nós saibamos que o mundo está mal, que as coisas estão sendo destruídas, deterioradas, nós não podemos ficar passivos ante a maldade que acontece no planeta, entendeu? Uma ação responsável. Existe a soberania de Deus, existe a responsabilidade humana. E nós sabemos da nossa responsabilidade, de cuidar da criação de Deus, né? E aí o texto diz assim para nós, isso aqui é muito interessante, gente, esse capítulo 7, versículo 2. Viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E aqui eu queria que você entendesse algo muito simples. A marca da besta e a marca do cristão. O que significa um selo ou uma marca? Significa, assim como acontecia com os escravos e com os animais, acontece até hoje, né? Em alguns lugares nós temos escravos ainda, mas enfim, a marca, ela é o símbolo daquele que possui tal pessoa, tal animal, entendeu? Tal coisa, é a marca da pessoa, né? Então, tipo assim, aqueles que são de Deus, eles têm a marca de Deus, e aqueles que são do inimigo, eles têm a marca do inimigo, eles pertencem ao inimigo. E aí as pessoas ficam pensando, criando inúmeras ideias fantasiosas. Alguns falam, não, isso tem a ver com chip, é a marca, só vai comprar quem for, né? Essas histórias que vocês conhecem muito bem. Gente, ainda que futuramente venha um chip por aí, esse chip, né? Já estão estudando isso e tudo mais, até soube através de uma pessoa que já tem até aqui no Brasil estudos bem avançados sobre essa questão, né? Mas o que ocorre? O chip, ele vai ser usado para o bem e ele vai ser usado para o mal. Então, por exemplo, com um chip vai acabar de vez a carteira, já está quase acabando, né? Porque agora o cartão de crédito está no celular, o título de eleitor está no celular, a carteira de motorista está no celular, né? Já tem tudo isso, né? Então o celular já está bastando. Daqui a algum tempo vai fechar essas fábricas de carteira, não vai ter mais necessidade. Mas pense comigo uma coisa, assim como isso pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, mas a gente não tem que ficar apavorado. É igual, por exemplo, a internet. Nós sabemos que a internet é o quê? Usada para o bem, mas sabemos também que ela é usada para o mal. Mas eu não posso demonizar a internet. Ela tem o seu papel, a sua importância e a sua relevância. Há aproximadamente uns 10 anos eu tinha uma professora de escola dominical que ela deu uma bola fora terrível. Uma mulher muito simples, era até uma professora, mas professora mesmo, né? E aí ela chegou e falou assim, para mim, internet é coisa do diabo. Irmãos, ela dava aula para os adolescentes. Ela dava aula para os adolescentes. Sabe o que aconteceu? Os adolescentes caíram na pele dela. Como é que alguém, em sã consciência, equilibrada, vai demonizar a internet? Antigamente você queria um boleto vencido, né? Você tinha que ir lá na empresa, enfrentar fila, tinha que fazer uma prova para o concurso público. Era uma mão de obra horrível. Hoje em dia as coisas ficaram o quê? Mais simples, né? Então a gente não pode ter essa visão pequena, né? Mas a marca da besta é a marca recebida por aquele que é selado pelo inimigo. Mas a marca do cristão, o selo do cristão, é porque ele pertence a quem? Pertence a Deus. Cada um tem a sua marca, a sua identificação. Compreendeu o que eu estou dizendo ou está com dúvida? Se tiver, pode falar. Sim.
Muito. Sim. Dominou. Mas não é o que aconteceu. Exatamente. Vocês devem lembrar, por exemplo, que nós estudamos aqui as cartas às igrejas do Apocalipse, né? E lá nós vimos o quanto os cristãos sofreram, alguns inclusive morreram por conta da fé. Isso tudo pode acontecer, mas o verdadeiro cristão, ele vai resistir, ainda que ele pague com a própria vida, né? A gente estudou aqui, a gente viu que os irmãos eram muito pobres, não porque não fossem trabalhadores, não porque não tivessem competências, tinham competências, mas eles eram pessoas humildes, porque eles não podiam adorar o imperador, eles não podiam adorar as divindades que eram os patronos daqueles sindicatos da época, daquelas associações da época. Por conta disso, eles ficavam fora de muitos negócios bons, perdiam muitas coisas, né? E aí Aham. Sim. 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 Sim, sim. Aham. Sim. Pronto. Aham. Aham. Sim. Certo. Sim. Homens importantes da história da igreja identificaram o anticristo como sendo o Papa. Eu sinceramente, eu acho que essas associações, elas precisam ser muito cuidadosas, entendeu? Porque existe uma tendência da gente olhar para o que acontece na história e até mesmo no planeta e associar com alguma coisa da Bíblia. Vocês devem lembrar, quem é mais antigo, daquela época do alinhamento dos planetas. Lembra disso? Gente, aí a igreja cai, olha, no conceito de uma maneira muito grande, né? E as pessoas que são fracas ficam confusas, essas pessoas ganham muito dinheiro com isso, sabia? Ganham muito dinheiro com isso, não cumprem o papel necessário, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Agora, o que nós observamos é que durante a história da igreja, né, que é o chamado milênio para nós, a primeira vinda até a sua segunda vinda, é um período onde várias pessoas com esse perfil surgirão, né? Várias pessoas com esse perfil surgirão. Mas exatamente. Mas aqui o texto diz assim para a gente, olha: viu outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Olha que coisa interessante. Repare nas minúcias do texto. A nossa interpretação, ela geralmente é muito corrida. A gente não olha para aquilo que o texto está dizendo. Olha só. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais o quê? Foi dado a fazer o quê? Dado a fazer o quê? Dano à terra e ao mar. Ou seja, eles não agem por conta
própria. Eles estão cumprindo um plano previamente designado por Deus. Eles estão cumprindo aquilo que Deus manda. Eles não têm uma ação livre, compreendeu? Então veja como é que a Bíblia, se você parar para entender, ela não é tão complexa também assim. Tem muita coisa segura aqui que a gente pode compreender, né? Eles tinham um poder delegado para executar o que é dano à terra, mas segundo a autorização, o comando, o controle de Deus. Gente, é igual aquela tal história. Às vezes o médico fala, vai morrer, e não morre. E às vezes o médico fala, é tranquilo. Sai uma cirurgia banal e a pessoa morre, não é? Então, na verdade, é Deus quem tem a última palavra, é Ele quem é soberano, todas as coisas estão no seu controle, tá bom? Então, e aí na sequência diz, né? Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Selarmos na fronte, não é isso? Os servos do nosso Deus. O que ele está dizendo aqui para a gente? Símbolo de propriedade. Todos aqueles que são de Cristo precisam ser selados, reconhecidos e selados. Compreendeu? Quando isso acontecer, aí uma nova fase se inaugura. Mas nós temos a marca de Deus. Nós somos selados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, assim como aqueles que são do inimigo são selados pelo inimigo. Eles têm a marca do inimigo. Não adianta você querer que uma pessoa ímpia, ela pratique o evangelho sem ela ter nascido de novo. Não vai acontecer. Entendeu? Ela pode até cumprir alguma coisinha na base do esforço, mas daqui a pouco ela não aguenta. Fala. Você tem esse comportamento e você é identificado por esse comportamento, que é diferente disso. Porque não é também ter um comportamento e é identificado por esse comportamento. Exato. O que acontece? Nós temos a marca de Deus, ou seja, nós somos de Deus, fomos transformados por Deus, a nossa vida ela vai ser o quê? Diferente, porque nós somos de Deus, né? Então, seguimos os preceitos de Deus. Aquele que, na verdade, tem uma vida que se assemelha à vida do inimigo da gente, das nossas almas, ele vai ter um comportamento completamente voltado para aqueles valores, para aquelas ideias que não são as ideias que nós temos, né? Então, por exemplo, um crente verdadeiro, ele não vai se agradar, sentir prazer em ser um corrupto, em ser um ladrão. Ele até pode se corromper, mas ele vai se arrepender, né? Ele vai voltar atrás, ele vai reconhecer que fez aquilo que não deveria ter sido feito, né? Então, isso a gente sabe muito bem. Então, essa identificação fica mais visível a partir, claro, da vida, do comportamento de cada um de nós, né? Agora, o que é curioso notar, às vezes eu vou fazer alguns tipos de trabalho aí fora, né? Evangélico, e às vezes eu fico vendo pessoas que querem forçar o sujeito que não é crente a se converter naquela noite, entendeu? Então, tipo assim, está ali a mulher e o marido, aí o sujeito vai e quer que a pessoa se converta, sabe? Se arrependa hoje e tal, que Deus, olha só, alguma coisa aconteceu no passado, daqui a pouco você fala assim, meu Deus do céu, eu já estou pensando aqui um monte de coisa, ainda que eu não queira, eu já estou pensando que um enganou o outro, né? Um monte de coisa errada, porque o que aparenta, não é? Aí você fala, seria um momento para isso? Se quer falar para o outro que o outro tem que se consertar, marca lá um dia, conversa com o outro e fala, você bate na sua mulher, você tem que parar de bater nela. Ou então você é um mulherengo, você tem que parar de ser mulherengo, né? É o que o cara tem que fazer, chamar e conversar. Agora, no meio de uma reunião, de um trabalho, aí você começa a querer exortar o outro e forçar uma barra para o outro se converter. Irmão, se o cara ainda não é de Cristo, não vai ser assim que ele vai mudar de vida, não. Tem que haver uma regeneração para que ele possa ter novos valores, novas ideias, novo comportamento. Então,
a marca, ela está diretamente ligada, é óbvio, ao tipo de vida que a gente leva, entendeu? Então, o cristão, diz a Bíblia em Efésios, que ele está assentado em lugares celestiais. O problema, às vezes, é que o cristão não se dá conta que ele já está em lugares celestiais. Ele não pode mais cair daquele lugar. Ele não pode mais decair, entendeu? Ele já está em outro estágio. E, obviamente, a vida dele tem que se conformar com essa nova vida que ele tem em Cristo. É isso que tem que acontecer. Tem que haver transformação visível na sua maneira de agir. Agora, uma pergunta para aqueles que gostam dessas pegadinhas, dessas coisas mais difíceis, né? Versículo 4 diz assim: então ouvi o número dos que foram selados. O número dos que foram selados. O que significa dizer isso? Na minha compreensão, o número daqueles que pertencem a Deus. É simples assim, dá para interpretar, não é nada complicado. E aí o texto fala, que número era esse? 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. O que acontece aqui? Aqui tem uma coisa interessante. Existem alguns estudiosos bons, pessoas competentes, que dizem que esses 144 mil são de Israel mesmo, Israel nação. E aí eles falam 144 mil porque não é uma multidão como vai seguir a partir do versículo de número 5, que fala de uma multidão. Compreendeu? De uma multidão. Então, esses estudiosos falam que esses 144 mil são só do povo de Israel, se referem àqueles que são do povo de Israel. Embora também seja um número simbólico, mas se refere àqueles que são de Israel. Eu, em contrapartida, eu já penso como alguns outros autores, né? É um assunto difícil. Como outros autores, por exemplo, William Hendrickson, eles entendem que os 144 mil, na verdade, são aqueles que fazem parte da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. Pastor, que isso? Igreja do Antigo Testamento? Sim, porque o povo de Deus é um só. Então, havia os eleitos no Antigo Testamento, né? Aqueles que verdadeiramente eram filhos de Abraão, não pela carne, não pela etnia, mas espiritualmente, herdeiros da promessa feitas a Abraão, como também na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos os eleitos de Deus também, que são a igreja do Senhor. Então, na teologia, a gente chama de igreja de Deus. A igreja de Deus do Antigo e do Novo Testamento são esses 144 mil, que também é um número simbólico, nós não podemos dizer o número exato. Seria muito pouca gente, muito pouca gente. Vou tentar explicar para a senhora. Olha só, o que acontece? Israel, tá? Israel tem os seus eleitos também, entendeu? E os eleitos de Israel são todos aqueles que durante toda a era da igreja, né, todos os tempos, né, desde o Antigo Testamento como também no Novo Testamento, são aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Não são tão poucos assim, não. Por quê? Porque quanto mais próximo chegar do fim, nós encontraremos judeus se convertendo em grande medida. Alguns pensam assim. Se a gente acompanhar os jornais dos últimos dias, vocês verificarão que, inclusive, um irmão aqui da igreja postou na internet isso, uma violência sofrida por um judeu na França. Eu acho que foi o presbítero Alfredo que postou. Ou seja, os judeus eles estão voltando para Jerusalém porque está crescendo maciçamente o número de islâmicos lá na Europa e eles estão sofrendo muito. Não há outra alternativa a não ser migrar, voltar para Israel. E já está acontecendo isso, compreendeu? Então é isso que está acontecendo. Exato, é o que eu vou falar agora, exatamente. Eu vou parar por aqui, por causa do horário. O pessoal tem que fazer almoço, chegar em casa, né?
Nem todos são crentes, o marido não é crente às vezes. E aí o que acontece? Só para a gente fechar, gente. Na minha convicção, para vocês entenderem... Desculpa. A pergunta foi a mesma que a senhora fez. Foi a mesma pergunta que a senhora fez. Então, o que acontece? A partir do versículo 5, nós vamos estudar na semana que vem, tá bom? Para poder chegarmos ao entendimento. Mas o que acontece? Quando a gente lê, a partir do versículo 5, a grande multidão são esses mesmos 144 mil, entendeu? Eu vou explicar melhor na semana que vem, mas tem tudo a ver, os 144 mil, com essa multidão. Se refere aos cristãos, se refere àqueles que são de Deus, tá bom? Embora a narrativa seja diferente e numa perspectiva diferente, é aquilo que nós vamos ensinar e estudar na próxima semana, tá bom? E aí vamos ver também que a igreja militante, né? Existe uma igreja ainda militante, né? Então é o que a gente vai estudar na nossa lição. Pena que não deu para falar hoje sobre a igreja militante e sobre a igreja triunfante, porque também demos oportunidade de vocês perguntarem, da gente poder tirar as dúvidas, tá bom?